Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Comecemos o nosso dia respirando, consciente e sentindo habitado pelo divino que nos habita, aquele que nos transforma, aquele que nos faz estar em plena conexão com o céu. São Pedro nos lembrava no domingo, na leitura segunda, que nós somos migrantes. E enquanto estamos nessa condição de migrante, almejamos e sentimos saudade da nossa pátria. Rezar nada mais é do que você lembrar da sua pátria. Respirar consciente nada mais é do que você entrar em plena conexão com a sua pátria definitiva, o céu. Por isso, não canse de visitar a sua pátria. Não canse de estar sempre na presença do divino que te habita e aquele que te transporta automaticamente à realidade do céu, à pátria definitiva. O evangelho que hoje nos oferece a igreja é João capítulo 6, versículos 44 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer esse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, 4 coisinhas. A primeira: Jesus se revela como o verdadeiro pão vivo descido do céu. E é este pão vivo descido do céu que saciará a nossa fome. Estamos dentro do grande discurso do pão, que Jesus dirige à multidão na sinagoga de Cafarnaum. A primeira coisa que aqui nós vimos no Evangelho é justamente esta relação intrínseca entre Jesus e o Pai. É uma relação filial, é uma relação de proximidade, uma relação de confiança e de completude. Por isso, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Esta relação, portanto, ela é definitiva. É aquilo que faz com que eu tenha essa relação com o Filho, é se eu reconheço a relação do Filho com o Pai. Assim, portanto, vai se dar a minha relação com o Filho. Depois mostra a incredulidade dos judeus. Aqueles que não aceitam esta identidade de Jesus. Ou seja, enquanto Jesus está dizendo que ter fé é você fazer com que a sua alma corra ao encontro de Deus e saia da sua realidade consciente, racional, e passe para esse aspecto
do entregar-se todo e inteiro à condição divina, à realidade espiritual. Portanto, essa é a segunda coisa, a incredulidade daqueles que insistem em viver no mundo da aparência, daqueles que não conseguem descer na realidade espiritual, abandonando-se inteiramente ao colo amoroso de Deus. Depois, terceira coisa, Jesus reafirma quem é Ele, qual sua identidade, que pão Ele representa. É o pão que quem dele participa nunca mais sentirá fome e terá como recompensa a vida eterna. Aquele que acolhe esse pão terá como recompensa a vida eterna. Quarta e última coisa, Jesus lembra que ele não é aquele pão do Antigo Testamento, o maná, que o povo comia enquanto caminhava de volta à terra prometida. Aquele pão que o povo comera, o maná, eles morreram. Agora aqui não. Quem come deste pão não morrerá jamais, mas terá a vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, os judeus, entendendo que a vida que Jesus não morrerá jamais, eles achavam que Jesus falava do corpo e Jesus falava da condição espiritual. Esta jamais experimentará a morte, já que Jesus por nós deu a sua vida. Por isso, acolhamos o pão da vida. É este pão que sacia e que alimenta a nossa vida que nós precisamos buscar. É este pão que nos proporciona um novo tipo de relacionamento com Deus. Não mais uma relação simplesmente física, material, mas agora uma relação onde o nosso espírito encontra o Espírito de Deus. Onde a nossa espiritualidade se conecta perfeitamente com o divino que é Deus. Respiremos Deus e deixemos que esta presença amorosa e libertadora do Altíssimo possa também nos transformar. E termos assim esta convicção tão bela de Jesus, que visualiza, deixa transparecer esta sua intimidade tão profunda entre Ele e o Pai. Aproximemo-nos e façamos com que a nossa relação com Deus se estreite cada dia mais por meio da nossa intimidade com Ele, do nosso respirar consciente. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,